Abençoados, queridos, com grande alegria, grande prazer e grata satisfação, Uma vez mais estarmos aqui para ministrarmos seguidamente dois módulos aí seguidos, Na aula passada, ou no módulo passado, estivemos estudando soteriologia, Que é diferente de soterologia, porque muitas pessoas falam soterologia e na verdade é soteriologia. Tem uma diferença aí bem grande, como algumas pessoas também, e hoje a gente vai falar alguma coisa também de exegese bíblica, porque também tem a ver com hermenêutica. Quando se fala de exegese bíblica ou de hermenêutica, sempre vai estar ligado também essa matéria aí, E são muito semelhantes, elas trabalham muito juntos aí. Pastor, é exegese bíblica? Por incrível que pareça, a gente se pronuncia muitas das vezes aí exegese, mas ela não é, porque ela vem do expor, então ali esse X ele não vai ter o som de dizer, não, é exegese bíblica, e a gente confunde, muitos falam exegese bíblica, o que piora, porque exegese bíblica é uma coisa e exegese é outra, bem diferente. Por exemplo, se a exegese bíblica ela nos ajuda a interpretar a Bíblia, a exegese só complica. O que é exegese? É acrescentar o que o texto não diz. É o que o pregador faz aí, faz uma exegese bíblica. Ele dá um versículo e coloca na Bíblia como que se tivesse, de fato não tem. Como, por exemplo, faça da tua parte que eu te ajudarei, está na Bíblia. Então esse versículo, irmão, não tem na Bíblia. Pastor, mas a gente não precisa fazer alguma coisa para Deus nos ajudar? Sim, precisa também da nossa ajuda, mas na Bíblia não tem esse versículo, faz da tua parte que eu te ajudarei. Isso é uma exegese bíblica, é um acréscimo daquilo que não está na Bíblia, Então a pessoa vai e acrescenta um versículo ali que não tem, alguma coisa. Então todas as vezes que assim fazemos é uma exegese bíblica. E que não é o tema hoje que nós vamos estar falando, ainda que vamos estar abordando alguma coisa aí sobre exegese bíblica, mas a nossa aula, evidentemente, nós vamos estar trilhando aqui, falando sobre a hermenêutica, a importância da hermenêutica. Abra aí, por gentileza, o seu livro, na página 18, ou 17, perdão, página 17 do capítulo 1, visão inicial da hermenêutica, visão inicial da hermenêutica. Vocês estão aí? Bom, essa disciplina hermenêutica bíblica, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que ela não é facultativa, ela é essencial, primordial, importantíssima para a compreensão dos textos bíblicos. Eu costumo dizer que um bom pregador só será um bom pregador se ele conhecer um pouco de hermenêutica bíblica e exegese bíblica. Do contrário, ele estará perdido, literalmente. Porque, pastor, mas a Bíblia Sagrada ela não é suficiente? Sim, claro que é. Porque a própria Escritura explica a própria Escritura. Então, o melhor para interpretar é a Bíblia, mas o problema é porque as pessoas têm dificuldade de interpretar o que está na Bíblia. E para isso você precisa entender o contexto histórico, uma série de situações que, se você for um pouco leigo, você vai passar um pouco de vergonha. E alguém, um tanto quanto mais instruído, vai lhe apertar dentro dos textos sagrados, sobretudo quando se refere à questão de seitas e heresias. Então, se você não for bom de exegese bíblica, de hermenêutica, você vai ter dificuldade e facilmente será engolido aí pelos argumentos dessas pessoas que até estudam, e estudam às vezes de forma errônea para complicar a vida daqueles que estão no caminho correto ali da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que a disciplina de hermenêutica, ela não é facultativa para o cristão, ela é essencial. Na nossa vida, nós podemos dizer que nós precisamos estabelecer o que é necessidade e o que é prioridade.
Dentre as matérias, todas elas são importantes. Nenhuma é facultativa, todas elas são importantes. Mas quando se fala no quesito conhecimento, interpretação da Bíblia, a hermenêutica e a exegese bíblica, ela é por demais importante. E digo, a hermenêutica nem tanto, mas a exegese bíblica, e nós vamos estar falando daqui a pouco a diferença de uma para outra, principalmente o de exegese bíblica, por incrível que pareça, são muito caros os livros. É por isso que às vezes é difícil. E eu entendo e compreendo as razões e as limitações financeiras, mas quem pode e tem condição, é bom você se aprofundar. Eu penso que deveriam pensar em uma forma aí de baratear, inclusive, esses livros. Você vai pegar um livro, um bom livro de exegese bíblica, uma fortuna. Você vai pegar uma Bíblia aí interpretada versículo por versículo, Novo Testamento, você vai pagar R$1.000 e poucos, não sei se ainda continua assim, mas realmente é muito salgado às vezes. Mas hoje, com os recursos que nós temos inclusive uma internet, agora tem que saber peneirar também aquilo que é bom, aquilo que é correto. Outra coisa que você precisa ter em mente, esse livro aqui, ele só vai te dar uma base. Aqui, quando você vai observar conteúdo aqui especificamente, é muito raso, porque não tem condições de abordar todas as questões aqui, mas ele vai te dar um preâmbulo, ele vai te dar um parâmetro para você seguir. Eu não sei se já citei, eu costumo citar alguns exemplos. Tem algumas regras, e principalmente a hermenêutica, a exegese bíblica, ela tem algumas regras. É um pouco chato? Só que ela lhe ajuda e muito, mas ajuda e muito, sobretudo você não falar besteira por aí. Ela vai te ajudar por demais nessas questões aí, mesmo tendo essa dificuldade de você encontrar. Primeiro que é difícil você encontrar. Vai numa livraria dessa e procura, quero um livro de exegese bíblica. Difícil achar. Difícil e muito caro. Fazer pedido normalmente. Às vezes é bom no pedido, que você na internet às vezes compra barato, faz uma promoção lá e tal. Então, um bom pregador, ele precisa ter esses subsídios teológicos para lhe ajudar nessa matéria de hermenêutica. Mas o curso, ele vai lhe dar esse parâmetro. Inclusive, eu vou estar falando ou procurando falar coisas dentro da hermenêutica que não está aqui abordado no livro. Vamos citar, vamos falar alguma coisa, mas o meu interesse também é passar alguma coisa além, porque o que já está aqui no livro você pode estudar, você pode aprender, e também de forma prática. Vamos ler alguns textos bíblicos e interpretá-lo de forma dentro da hermenêutica e da exegese bíblica, para você identificar qual o erro dentro do contexto e do texto ali, e observar que muitos pregadores às vezes pregam o que a Bíblia não diz, afirmando o que ela diz, sendo que ela não diz o que ele está afirmando ou falando ali. Então a gente precisa ter muito esse cuidado, né? Essa disciplina, a gente entender toda essa questão. 1.1 aí, conhecer as regras é dever de todos nós. Então precisamos entender algumas regrinhas básicas. Precisamos, irmão Antônio Carlos? Precisamos, não precisamos? O que ficou, às vezes, na nossa mente, e o que nós erramos em muito, e a gente precisa ser sincero, evangelista José Rosena, sabe o quê? A gente pegava um texto isolado, inclusive, mais para frente eu vou citar esse versículo aqui, não sei se nessa aula ou na outra, quando a gente pega assim, que a letra mata. Aí a gente pensava, quando estava se referindo que a letra mata, era a questão do conhecimento, que não precisava estudar, que não precisava conhecer. Onde Paulo ia parar no lugar desse? Ou um instruído aquele? Irmão, o conhecimento é bom, sobretudo na vida que você deve guardar. Para você, eu separo algumas coisas, que é tempo e conhecimento. Tempo de intimidade com Deus, tempo de intimidade com a família, tempo de intimidade com os amigos. E a segunda coisa é conhecimento, porque é um bem tão valioso e ninguém rouba ele de você. E conhecimento é importante, irmãos, necessário. É importante nós termos médico evangélico, termos advogado evangélico, porque eles vão ter o conhecimento do todo. Olha que homem inteligente que era apóstolo Paulo.
Ele usou a inteligência dele a favor do evangelho. Um médico, ele vai utilizar a inteligência dele a favor